Boa noite, alunos do terceiro ano. Aqui é a professora Paloma Moreira e vamos à nossa primeira aula remota de filosofia. O assunto a tratarmos hoje é a unidade 1. Esse assunto ele se encontra um pouco também uma parte na unidade 2. Tem alguns trechos da unidade 2 que tratam sobre esse capítulo, tá? Na verdade, é unidade 1, não é unidades, tá? Foi um erro de digitação, perdoem aí a professora. O assunto a ser tratado é filosofia da ciência. Nós temos esse assunto entre as páginas 2 e 12 do material de vocês, tá? Unidade 1, filosofia da ciência. Questão do pensamento científico. Nós temos aí a definição do pensamento científico. O pensamento científico, ele é difícil de definir. Então, para conseguir distinguir o que é o pensamento científico, é necessário que a gente faça uma caracterização. Nós vamos dizer quais são as características do pensamento científico. Essa vai ser a melhor maneira de defini-lo. Primeiro, o pensamento científico é objetivo, pois procura as estruturas universais dos fenômenos investigados. Essa objetividade supera as impressões subjetivas em busca mais precisão lógica nas análises. Então, o que é objetividade? Objetividade acontece quando nós analisamos um fato focado no objeto que está sendo analisado. Não nas minhas opiniões pessoais, mas no objeto que está sendo analisado. Por isso que o pensamento científico ele é objetivo, ele é focado no objeto, não no sujeito que investiga. Quantitativo, pois busca medidas, padrões, critérios de comparação para coisas que parecem diferentes. Então, ele é quantitativo porque ele faz a medida, ele compara as coisas, mesmo que elas sejam parecidas, buscando analisar suas diferenças. Diferenciador, pois não reúne nem generaliza por semelhanças aparentes, mas distingue entre os que parecem iguais, desde que obedeçam a estruturas diferentes. Olha só, o pensamento científico, ele é diferenciador. Ele vai buscar analisar os fatos e apresentar as diferenças que existem entre eles. Agora nós vamos ver as várias concepções de ciência que existem, tá? A primeira é a concepção empirista da ciência. Nessa concepção, a ciência é vista como um conhecimento intuitivo, pois se traduz em interpretação dos fatos, tendo por base a observação. Então, a palavra empírico vem de sentido. Então, aí nos diz, a concepção empirista nos diz que a ciência ela deve observar os fatos voltada para os 5 sentidos, voltada com aquilo que ela pode se perceber através dos sentidos. Através da visão, principalmente, através da audição, através do tato, certo? Então, é uma análise feita através dos sentidos. Essa é a concepção empirista. Depois, nós temos a concepção construtivista. Essa concepção construtivista, ela é uma mistura da concepção racionalista com a empirista, tá? Porque eu acabei colocando na ordem errada dos slides. A concepção construtivista diz que nós devemos pautar a análise científica não somente nos sentidos, mas nos sentidos e no raciocínio, e assim construir o conhecimento. Aí nós temos a concepção racionalista da ciência, que diz que nós devemos observar os fatos com base no raciocínio. Essa é a concepção racionalista da ciência. Revisando, a empirista diz que nós devemos observar um fato de acordo com os sentidos, os 5 sentidos. A racionalista diz que nós temos que basear
a nossa análise conforme o raciocínio. E a construtivista diz que nós temos que usar esses dois eixos. É a mistura dos nossos sentidos com a nossa racionalidade. Elementos do método científico. Existe um método de análise dos fatos para que nós possamos comprovar um fato cientificamente falando. E esse meio de se analisar um fato é chamado de método científico. Ele é constituído por algumas etapas, que são a observação, a descrição, a previsão, o controle, a falseabilidade e a explicação das causas. Observação. Uma observação pode ser simples, isto é, feita a olho nu, ou pode exigir a utilização de instrumentos apropriados. Então, primeiro, para distinguir um fato cientificamente, eu vou observar o fato. Depois, descrição. Quando eu estiver fazendo um experimento, eu preciso descrevê-lo, detalhar como eu fiz aquele experimento. Previsão, levantar a hipótese. O que eu acho que causa aquele fato? Como é que eu acho que aquele fenômeno se comporta? Essa é a previsão, vou levantar a hipótese. Controle. Se eu estou fazendo um experimento científico, eu tenho que avaliar diariamente. Dia a dia, eu vou avaliando aquele fato. Tá? Então, é um certo controle. Falseabilidade. Toda hipótese que for falsa, eu vou refutar. Ou seja, eu vou rebater com argumentos. Vou contra-argumentar. Até que eu faça o descarte dessas ideias falsas. Então, essa parte aí eu chamo de falseabilidade. E, por último, a explicação das causas. Bem, se eu descobrir que algumas hipóteses eram falsas, qual é a verdadeira explicação daquele acontecimento? Eu citei em sala o exemplo do método que provou que a teoria da abiogênese era falsa. Como assim, professora? Existia antigamente uma explicação para a origem dos seres vivos chamada abiogênese. O que é isso? Ela dizia que seres sem vida, coisas sem vida, poderiam gerar seres vivos, como, por exemplo, um pedaço de carne poderia se transformar em larva. Houve um cientista que ele fez o experimento para descobrir se esse fato era verdadeiro ou falso. Ele colocou em 3 potes pedaços de carne. Em um ele cobriu completamente, no outro ele cobriu com uma tela que existiam alguns furos e o outro ele deixou descoberto. Com o passar de alguns dias, o que estava completamente coberto não teve nenhuma larva formada. O que estava parcialmente coberto teve poucas larvas e o que estava totalmente aberto teve muitas larvas. Com isso, ele percebeu que, na verdade, o que faziam as larvas crescerem na carne não era a transformação da carne em larvas, e sim as moscas que tinham acesso ao pedaço de carne e iam depositar essas larvas ali naqueles pedaços de carne, tá? Tirando esse exemplo que eu falei como norte para nós, tomando, aliás, esse exemplo como norte, a gente observa que, nesse caso, ele seguiu todas as etapas do método científico. Ele fez a observação, observou dias, aqueles potes, descreveu como cada um estava se comportando, fez a previsão, ele tentou justificar por que uns ele já estava percebendo o surgimento das larvas e outros não. Ele fez o controle, anotou dia a dia, tá? E observou constantemente, deixando sempre um vidro fechado, outro semi-aberto e outro completamente aberto. Falseabilidade, ele descartou as hipóteses falsas e, por último, ele explicou que, na verdade, não eram os pedaços de carne que se transformavam em larva, e sim as moscas que depositavam ovos e esses ovos se transformavam em larvas nos pedaços de carne. Essa foi a nossa explicação, foi a nossa aulinha. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.